Agora, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos a ouvirmos com atenção, que o Espírito Santo ele possa nos capacitar a entender, a crer e a praticar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Esse é o versículo que nós lemos. Se a Bíblia tivesse só Provérbios 4, 23, nós poderíamos concordar 100% com um determinado sociólogo que disse que o homem nasce bom e a sociedade é que o torna mal. Mas Jesus esclarece que o homem não nasce bom. Ele não nasce com um coração bom. Se você observar, no coração de uma criança, no coração do seu filho, ainda pequeno, você percebe que nem tudo que há no coração dele é bom. Já tem ali naquele coração orgulho, já tem ali naquele coração teimosia, já tem ali naquele coração ira, raiva, já tem ali naquele coração inveja, porque nós herdamos isso dos nossos primeiros pais. Adão e Eva, quando geraram seus descendentes, não geraram no estado de santidade que eles estavam inicialmente, já geraram com o coração pecador que eles tinham. E isso é passado, então, de geração em geração. E é por isso que nós precisamos, como Jesus falou, nascer de novo. Porque no novo nascimento, uma das coisas que Deus faz é te dar um novo coração. Então, essa era uma promessa que Deus fez em Ezequiel. Então, vamos conhecer esses estados do coração. Tá? Essa ilustração tá, para que nós possamos conhecer o coração do pecador. Tá? O coração daquele que não convertido, tá? Aquele que não nasceu de novo. Então, o que está dentro do coração e o que está fora? Tá? Os animais estão aqui de um modo simbólico, representando aquilo que pode estar no nosso coração. E o primeiro animal que eu quero falar, o apontador aqui parou, eu não sei se é pilha fraca, é o pavão. Tá? Então, ele representa então, é o apontador que não está funcionando. Então, o pavão ali, ele representa o orgulho dentro do nosso coração. O orgulho, ele tem o poder de transformar pessoas, e transformar bênção em maldição. Então, isso aconteceu com Lúcifer. Por que Lúcifer virou diabo e Satanás? Foi por causa do orgulho que entrou no seu coração. A Bíblia diz isso. E que tipo de orgulho ele teve? Ele teve orgulho das coisas que Deus havia lhe dado. Então a Bíblia diz que entrou o orgulho no coração dele por causa de duas questões, dois privilégios que Deus havia lhe dado: posição e beleza. E às vezes nós não percebemos que o orgulho entra no nosso coração, até mesmo pelas coisas que Deus tem nos dado. Então, orgulho pela roupa de grife, orgulho pelas joias, orgulho pelo relógio, orgulho pelo carro, orgulho pela formação acadêmica, orgulho pelo condomínio que moramos, orgulho pelo corpo físico que temos, e às vezes até orgulho pelo conhecimento bíblico que possuímos. Tá? Então, às vezes, nós não percebemos que, a semelhança de Satanás, nós corremos o risco de termos a tentação de termos orgulho até daquilo que Deus tem nos dado. O segundo animal que você vê ali, o bode, tá? Ele, abaixo do pavão, o que ele está representando? O bode é um animal que é mal cheiroso. Então, ele representa a concupiscência da carne,
a imoralidade, a fornicação, o adultério dentro do nosso coração. Como é que o pecado da imoralidade chega até você? Ele pode chegar a você por vários canais. E é importante você saber quais são esses canais. Pode chegar via televisão, via o teatro, via a novela, via o cinema, via também as conversas imorais e em voga em nossos dias via a internet, por todos os seus meios, todas as mídias sociais. Então, em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 18 e 19, a Bíblia diz o seguinte: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, Paulo fala uma coisa muito importante sobre o pecado da imoralidade sexual. Ele diz, esse é um pecado que você comete não só no espírito, porque a inveja é no espírito, não é? A cobiça é no espírito. Agora, o pecado da imoralidade sexual, Paulo diz, olha, você comete no espírito e você comete com o corpo. Só que ele está falando aos cristãos em Corinto, dizendo o seguinte, mas o seu corpo, a partir da conversão, o objetivo de Deus é que ele seja o templo de Deus, tá? Então, se você usar o seu corpo na prostituição da imoralidade, você está destruindo o templo de Deus. Aí Paulo fala uma coisa muito séria, ele fala assim, então Deus destruirá quem destrói o seu templo, tá? Então, o terceiro animal que você encontra ali, o porco, o que ele está representando dentro do nosso coração? O porco é um animal que, uma das suas características é que ele devora tudo que ele encontra, seja limpo ou seja sujo. Então, ele está representando aquela pessoa que o coração dela devora todo tipo de sugestão, mesmo que seja uma sugestão imunda. Ela se alimenta, ela é um comilão de podridão espiritual. Então, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é alimento e ela é o bom alimento. Mas o coração do pecador, ele não deseja se alimentar do bom alimento. Ele fica satisfeito com a comida suja. O animal a seguir, a tartaruga, que você vê ali, ele representa a lentidão ou a preguiça espiritual no coração. Então, eu gostaria de frisar, você ouvisse realmente isso. A preguiça, não como nós costumamos falar, né? Fulano é muito preguiçoso. Mas a preguiça em relação às coisas espirituais. Porque, às vezes, a pessoa não tem preguiça para estudar, não tem preguiça para trabalhar, não tem preguiça para passear. A única área da vida que ela tem preguiça é na área espiritual. Para orar, ela tem preguiça. Para ler a Bíblia, ela tem preguiça. Para vir à igreja, se esfriou um pouquinho, ela tem preguiça. Mas se amanhã amanhecer como amanhecer hoje, ela não terá preguiça para trabalhar. Então, a tartaruga ali está representando a pessoa que, a nível espiritual, ela nunca tem pressa. Ela sempre tem preguiça. A nível espiritual, ela sempre deixa as suas decisões para depois. E é interessante que Jesus deixa indícios que, quando a pessoa tem um coração
com a preguiça somente para as coisas espirituais, ela vai enfrentar muitas dificuldades para entrar e permanecer no reino de Deus. Por quê? Os termos que Jesus usou. Por exemplo, Jesus fala que você precisa se esforçar para entrar pela porta estreita. Então, quem tem preguiça espiritual não vai querer se esforçar para fazer isso. Ele também disse que quem procura, acha. O preguiçoso, como ele tem preguiça espiritual, ele não vai procurar. Então, ele não vai achar. E uma terceira colocação de Jesus, que mostra que o preguiçoso espiritual vai ter muitas dificuldades, é que certa vez, Jesus disse que o reino de Deus tem que ser tomado por esforço. E somente quem se esforça vai se apoderar dele. Então, a pessoa pode ser muito bem disposta para tudo nessa vida, mas se ela não é bem disposta para as coisas espirituais, para as coisas da eternidade, para todas as demais coisas que ela é bem disposta, ela vai alcançar os resultados pelos quais ela se esforçou. Mas na vida espiritual, para entrar no reino de Deus, para permanecer com Cristo, ela não vai conseguir. Porque aí bate aquela baita preguiça, né? Ah, não. Inclusive, Deus fala, é hoje. Aí o preguiçoso espiritual fala, não, hoje não. Amanhã vai ser melhor. Ele vai sempre adiando decisões com Deus, tomar uma postura com Deus, porque quando se fala de coisas espirituais, o que governa o seu coração é a preguiça. A onça que está ali, ela representa, pela ferocidade que ela tem, a presença do ódio, da ira ou do mau gênio que dominam o coração. Então, essas características, o ódio, a ira e o mau gênio, é o que possibilita a pessoa se tornar uma pessoa vingativa. A pessoa é vingativa porque ela possui esses sentimentos. A vingança é a ação movida por esses sentimentos. E a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Mas para o coração pecador, a vingança é doce, né? Sente prazer na vingança. O animal a seguir, a serpente, ela é símbolo na Bíblia de quê? De engano espiritual. Então, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, ela cumpre esse objetivo. Tá? Quando ela aparece no Éden, ela apareceu para enganar. E que tipo de engano ela produz? Ela produz o engano no aspecto duplo. Primeiro, o objetivo do engano foi afastar o casal de Deus. E o segundo objetivo foi afastar o casal um do outro. E com esses dois objetivos, o que a serpente alcançou com o engano? Conseguiu destruir a harmonia do casal com Deus e conseguiu destruir a harmonia do casal um com o outro. Então, o que o engano fez naquela ocasião? Quebrou a comunhão que havia. Por que Satanás fez isso lá no Éden? Poderíamos dizer que por inveja, porque Deus deu ao homem domínio sobre a criação. E uma das coisas que Satanás deseja é domínio e autoridade. Então, talvez por inveja, ele fez tudo isso. E no coração, às vezes, nós nos enganamos a nós mesmos. Quando é que você se engana a si mesmo? Quando você nem sabe realmente quem você é. É interessante que há uma ocasião na Bíblia que Deus fala que provou Israel para mostrar o que estava dentro do coração de Israel. Mas para quem? Para ele? Não, porque ele já estava vendo o que estava dentro do coração. Mas para que o próprio Israel pudesse ver o que estava dentro do seu coração.
Então, às vezes, você passa por uma provação ou uma tentação, é para revelar o que está dentro do seu coração. Porque você pensa que o seu coração é de um jeito, mas Deus sabe que não é. Então, você só vai entender que você não tem o coração que você pensa que tem quando você for submetido à prova ou à tentação, porque aí você vai revelar o que está dentro do seu coração. É mais ou menos o ditado popular: a ocasião revela o ladrão. Então, a ocasião revela que tipo de coração que você tem, né? Mas revela para quem? Para você mesmo, porque Deus já sabia. O animal a seguir, ali a rã, tá? Ele está representando a avareza dentro do coração. O que é a avareza? É o amor ao dinheiro. É o desejo desenfreado de ganhar dinheiro de modo lícito ou ilícito. Então, dois exemplos na Bíblia de avareza. Um deles é Acã. Por causa da avareza, Acã destruiu a sua família. Tá? Então, Acã quis ficar rico na ocasião da invasão e destruição de Jericó. De modo ilícito, né? Que Deus não havia permitido agir daquela forma. O segundo exemplo é Judas. Por que Judas traiu Jesus? Por causa de dinheiro. Não foi por causa das 30 moedas, mas por causa do perfume que valia 300 denários. Então, dinheiro, o amor ao dinheiro, né? Paulo diz que é a raiz de todos os males. A única pessoa que Jesus chama de louco é aquele que, na sua ilustração, colocou a sua segurança no dinheiro que possuía. Aí ele cita aquela história e fala: louco, hoje pedirão a tua alma. Ele não chama a pessoa de louco porque ela é rica, mas a pessoa de louca porque confiava nas suas riquezas. Achava-se segura por causa do seguro de vida que tinha, por causa do plano de saúde que tinha, porque podia comer alimentos sem agrotóxico e só alimento orgânico, né? Então, porque malhava todos os dias. Então, há pessoas que, às vezes, a questão não é que essas coisas são erradas, são ótimas, mas é quando você coloca a sua segurança, não coloca em Deus e nessas coisas. Bom, já que eu malho, já que eu só como alimento orgânico, só como salada, então, minha saúde é 100%. Será? Né? E nós vemos que, às vezes, pessoas que fazem tudo isso por colocarem a sua confiança nisso, de repente, sem explicação, fica provado que não é assim. Bom, e no centro aí desse coração, você tem a figura de Satanás, tá? E há uma coisa muito interessante nas Escrituras, saiu dos lábios de Jesus, que conheceu ele antes de ser Satanás, né? Conheceu ele antes de mudar de essência no seu coração, por causa do orgulho. Jesus fala que Satanás é o pai da mentira, João 8,44. Então, uma das coisas que, um dos lugares que Satanás gosta de reinar, um dos lugares que é a sua oficina é da pessoa que mente, é o coração da pessoa que mente, é o coração do mentiroso. E a Bíblia diz, por exemplo, que Deus se aborrece da falsa testemunha. Por que Deus se aborrece da falsa testemunha? Porque ela conta mentira para prejudicar alguém. Então, Jesus foi condenado nos 2 julgamentos que ele passou, e diz a Bíblia que procuraram falsas testemunhas para deporem contra ele, né? E conseguiram. Então, a Bíblia também diz em Tito 1:2 que Deus não pode mentir. Se há uma coisa que Deus não se envolve é com mentira, mas se há um ambiente onde o diabo reina, é onde há mentira. Então, mentira é incompatível com a natureza divina. Outra coisa que você vê ali no coração é a estrela
mas ela está escura. O que está representando aquela estrela? A nossa consciência. Então, ali, a consciência está completamente cauterizada, cega, pervertida. E esse tipo de consciência deturpada, como é que se manifesta no comportamento da pessoa? Ela acusa quando ela deveria desculpar e ela desculpa quando deveria acusar. Então, a consciência escura, cauterizada, pervertida, o que ela tem? Valores invertidos. O certo é errado e o errado é certo. Então, por ela ter os valores invertidos, a consciência escurecida, ela dá ouvidos a espíritos enganadores com muita facilidade. Mas você vê ali também, acima, um olho, está representando o olho de Deus, que vê tudo o que se passa dentro do seu coração. Não há nada escondido no seu coração que Deus não possa ver. Não há nada escondido no seu coração que Deus não saiba. Deus conhece todos os seus pensamentos escondidos e todas as suas intenções que você nunca revelou. É assim que está o seu coração e sempre esteve diante de Deus. Por isso que Deus não se engana com nenhuma pessoa. Nós nos enganamos. Você já se enganou com muitas pessoas. Por quê? Porque ela dizia uma coisa, mas o coração era outro. No semblante ela te dava um sorriso, mas no coração ela queria o mal para você. Com Deus isso não acontece, porque Deus falou com o profeta Samuel: eu não vejo como veem as pessoas. As pessoas veem o exterior, eu vejo o coração. Né? Então, Deus vê tudo que está dentro do nosso coração, quer seja limpo ou quer seja sujo, quer seja bom, quer seja ruim. Ali temos a imagem do lado de fora do anjo, tá? Ele representa a palavra de Deus, porque Deus sabe que a única maneira deste coração mudar é se a pessoa deixar de ser enganada. Mas Deus sabe que para a pessoa deixar de ser enganada, ela tem que conhecer a verdade. Então ele representa a palavra de Deus, porque somente conhecendo a verdade é que a pessoa vai ter a possibilidade de ter um coração transformado, de se libertar do domínio dessas coisas, desses pecados, e experimentar o amor de Deus. E a pomba que está ali também, do lado de fora, ela representa o Espírito Santo. Todos sabemos que é um dos emblemas do Espírito Santo. E o Espírito Santo que deseja convencer esse coração do pecado que nele habita, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Então, na conversão, o que começa a acontecer no nosso coração? Tá? Então, ali ilustra, tá, o coração do pecador na conversão, onde a palavra de Deus começou a fazer você entender que muitas coisas que você acreditava eram um engano. Então, a verdade começa a penetrar no seu coração. Você tem ali a estrela já mais metade iluminada, tá? E o Espírito Santo penetrando, trazendo a luz. Né? A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Então, você que está em Cristo hoje de manhã, naquele dia que você caminhou em direção a Cristo, você não estava vendo, nem eu estava vendo, nem quem estava do seu lado estava vendo, mas isso aí estava acontecendo no seu coração. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus? Tá? Então, não é o seu esforço humano que tira essas coisas do seu coração, mas é quando você permite que a verdade da palavra de Deus convença você
Porque aí, convencido, você está preparando o seu coração como um ambiente para o Espírito Santo começar a entrar com a luz de Cristo. E a Bíblia diz que onde há luz não há trevas. Então não é o seu esforço que limpa o seu coração. Você deixar a luz de Jesus entrar, que essa luz vai dissipando as trevas. O terceiro estado do coração, aí já na conversão plena, onde o que estava fora do seu coração agora está dentro. E o que estava dentro do seu coração agora está fora. Percebe isso na imagem? Então, agora o Espírito Santo nele habita, a consciência clarificada, né? Você consegue entender o que você não entendia. A palavra de Deus tem um papel fundamental agora na sua vida. Você não age só pelo seu racional ou pelo seu sentimento. Você submete o seu racional, o seu sentimento, à comparação com aquilo que a Bíblia diz, e você só dá curso a eles se bater, tá? Então, a chama, né, da presença de Deus passa a fazer parte do seu coração. Mas o quarto estado do coração é um outro estado que Deus deseja que você também alcance. No ato da sua conversão, você ganhou um coração novo, mas esse coração novo, ele precisa desejar uma vida de consagração, uma vida de santificação. Então, esse coração ilustra aquele que depois da conversão teve esse desejo e tomou essa decisão. Eu não quero ser um crente carnal, eu quero ser um crente espiritual. Então, aqui você vê que o que a ilustração quer mostrar é que para o crente que se consagra, o crente santificado, a obra de Cristo passa a ser central na sua vida, tá? Então, tem aqui Jesus na cruz, tá? E os simbolismos, né? A coroa de espinho que ele recebeu, os chicotes ali que ele foi açoitado, a coluna que ele foi amarrado, as 30 moedas de prata que ele foi vendido por Judas, não é? Então, o cristão santificado, batizado com o Espírito Santo, a vida e a obra de Jesus passa a ser o âmago do seu coração. O cristão que apenas foi salvo, apenas ganhou um coração novo e teve o coração lavado pelo sangue de Jesus, mas para uma vida de santidade não está nem aí, é salvo, mas Cristo não reina no seu coração. E ele ainda vive obedecendo à sua racionalidade e os seus sentimentos. Suas escolhas e decisões e ações não são centralizadas em Cristo, mas naquilo que ele acha que é certo e naquilo que ele sente que é bom. E o resultado desse coração é uma vida, esse coração, ele frutifica, tá? Então, ali, os gomos de uva representando o fruto do Espírito, a consciência completamente iluminada para as coisas espirituais, para compreender com mais profundidade as doutrinas da Bíblia, né? Os detalhes de como Deus é, de como Deus age, e compreendendo isso, então, fica mais fácil se colocar como servo e não como Senhor nesse relacionamento com Deus. Então, no coração desse crente santificado, ali o Pai, o Filho, o Espírito Santo reinando, tá? Mas há alguém do lado de fora que não gosta nem de ver um coração que está nesse estado. E mal consegue olhar e não se agrada de um coração assim e quer modificá-lo, né? Ele um dia reinou nesse coração, mas a pessoa deixou a verdade da palavra de Deus esclarecer a sua consciência, não é?
ela permitiu, então, que a luz de Jesus entrasse no seu coração e o coração dela foi sendo modificado, foi limpo, até chegar nesse ponto. Mas há alguém que estava lá reinando que deseja voltar. E Jesus fala sobre isso. Então, Jesus fala que, ele usando a ilustração, ele fala, olha, a casa pode ter sido limpa, adornada, mas depois ele volta para procurar habitar ali de novo naquele coração e traz consigo mais 7 demônios. Então, o coração não é um lugar que Satanás desocupou e ele pretende deixar você em paz durante toda a vida e nunca mais ele pensa em ocupar o seu coração novamente, tá? Então, o coração do crente afastado, ele está caracterizado naquilo que Pedro fala, o cão voltou ao seu vômito, não é? Então, aquilo que havia sido retirado pelo lavar regenerador da palavra e pela ação do Espírito Santo começa a retornar, tá? Então começa a entrar novamente a avareza, a falta de humildade, o orgulho, não é? A ganância, então a imoralidade sexual, então o Estado ele começa a retroceder, tá? E esse sétimo estado, ele ilustra aquele coração que a vida inteira disse não a Cristo, ou o coração do afastado, tá? Porque você vê ali a consciência completamente cauterizada e o Espírito Santo e a palavra já não encontrando mais uma resposta nesse coração. Então, o perigo de sempre dizer não, como exemplo da tartaruga, de sempre adiar uma decisão espiritual na sua vida, é que um dia você pode viver a experiência de Esaú. Você pode querer com lágrimas e não vai conseguir. Porque o seu coração vai se endurecendo, né? Talvez aquela atitude ali de afastamento do anjo que representa a palavra e da pomba o Espírito Santo seja até um ato de misericórdia, porque se insistir mais, vai endurecer mais o coração. Então, o coração endurecido é o coração que representa aquela pessoa que sempre disse não a Cristo, tá? E às vezes até na hora da morte confirma a sua decisão. Você quer Jesus? Não quero. Isso se tiver tempo, né? Porque há tipos de morte que você não tem nem tempo para isso, tá? Ou o coração do crente afastado, tá? Não faz muito tempo, nós tivemos aqui a visita de um pastor afastado, desviado, e as palavras que ele me disse foi essa: eu não consigo mais voltar. Não consegue voltar por quê, irmãos? Deus não tem poder de ajudá-lo? Não, porque já chegou a esse estágio, o coração endurecido, tá? Então, coração endurecido, aquele que a vida inteira diz não para Jesus, ou aquele que um dia experimentou tudo que Deus tinha para ele, mas rejeitou, tá? Trocou por um prato de lentilha. Mas vamos terminar com o coração vitorioso, o nono estado. Aquele que conseguiu combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Amém? Então, uma vez que o seu coração foi limpo pelo sangue de Jesus, passou a ser templo de Deus, o Espírito Santo passou a habitar no seu coração, você viu isso como um grande tesouro que jamais poderia ser perdido. E você preservou, né? Então, Jesus nunca deixou de ser o centro da sua vida. Você sempre teve um desejo de ler, de meditar, de ouvir a palavra, não é? Você botou lá a armadura de Efésios 6, não é? A armadura espiritual. Então, é isso que Deus quer para você.
E é nesse sentido que eu aplicaria Provérbios 4, 23 que nós lemos. Porque desse coração, sim, é que jorram fontes de vida. Então é esse coração que você tem que guardar. Não é o seu coração duro, mas esse coração lavado pelo sangue de Jesus e que o Espírito Santo nele habita. E Paulo diz então o seguinte: se o Espírito de Deus habita neste lugar, onde Deus habita é um templo. Então você é templo do Espírito Santo. Tá? Então mantenha o seu coração desta forma. Tenha o desejo de completar sua carreira e chegar no final com o coração vitorioso. E fica então aqui para a gente lembrar do início, tá? A pergunta que eu gostaria que você respondesse para você, tá? O seu coração é templo de Deus ou oficina do diabo? Tá? Então, se você se conformou com a salvação e não tem desejo de ser um cristão consagrado, santificado, mesmo sendo salvo, pode ter muitos daqueles animais que Deus te permitiu ver que estão no seu coração. Por exemplo, tem crente que é o crente tartaruga. Só tem preguiça para vir à igreja. Só tem preguiça para as coisas espirituais. Para ver um filme não tem não, acabou a preguiça na hora. Mas para coisas espirituais haja preguiça, né? Então, por quê? Quem governa o seu coração é quem reina dentro dele, tá? Se ele é o templo de Deus, então Deus governa o seu coração. Mas se ele é a oficina do diabo, não é Deus que governa o seu coração. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós podemos entender melhor nesta manhã por que a Bíblia diz: Filho meu, dá-me o teu coração. Nós podemos entender melhor por que a Bíblia diz lá em Apocalipse que Jesus está à porta batendo. E quem abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e vai fazer morada. Senhor, quem decide quem vai reinar no nosso coração sou eu mesmo. Sou eu que faço essa escolha nesta vida. Se o meu coração vai ser templo de Deus, ou se o meu coração vai ser oficina do diabo. Senhor, nós aprendemos, nós entendemos. Não poderemos dizer jamais a partir desta manhã: eu não sabia, eu não entendi. Porque a tua palavra, ela nos esclarece. Queremos, Senhor, identificar nesta manhã em que estado está